Bora para a perguntinha de hoje da nossa enquete, né, Gustavo? Que abrange todo mundo, né? Não é só quem passou pelo divórcio ou separação, não é isso, amigo? Exatamente, Lucas. Tema muito interessante do Falando Nisso hoje, que você pode participar respondendo essa perguntinha pelo nosso WhatsApp, que é o 12 99716 7989. E é a seguinte, você acredita ser difícil recomeçar a vida amorosa após a separação? Hashtag sim e hashtag não. Eu acredito que depende da pessoa que está respondendo. Eu responderia hashtag não, porque para mim seria fácil. Mas eu sou um homem, eu acho que a situação para mulher é diferente. Falo isso baseado na minha vivência de conversar com muitos amigos, muitas amigas, e ter esse feedback e perceber isso também. Então a sua opinião para a gente é muito importante. Responda hashtag sim, hashtag não. E também, se você estiver assistindo o programa, quer dar um oi para a gente, ou quiser fazer uma pergunta, algum comentário, a gente ama os comentários sobre o assunto, você pode, tá bom? Pelo nosso WhatsApp, que é 12997167989, que está aqui. Aí, se você quiser participar do sorteio, você manda a hashtag falando nisso, que a gente vai sortear um par de convites para o Cinemark, tá bom? O bom é que com esse calor a gente vai no cinema, não passa calor, porque no cinema tem ar-condicionado. Eu que não tenho ar-condicionado em casa, só vou indo para os lugares que tem. Aqui no trabalho tem, no Açaí também tem, é delicioso, maravilhoso, no cinema tem. Vamos conversar dessa dinâmica pós-separação? O divórcio, gente, não é nada fácil, né? O processo de contar para as pessoas que de repente não estão mais juntos. Se tem filhos, então, gente, todo o sistema de quem cuida, de quem fica, tudo isso complica muito, né? E a relação amorosa, então? Como que faz para seguir em frente? Porque a mãe divorciou, tem os filhos, mas ela continua sendo uma mulher, não só com desejos, mas com vontades também de ter um parceiro. E ela precisa seguir em frente. Como fazer isso? Parece que isso tem que ser esquecido por um tempo, né? Especialmente para as mulheres, né? Essa questão de ter um outro parceiro. Interessante. Então, hoje no programa, a gente quer ajudar você, ou até mesmo alguém da sua família. Então, você que tem alguém conhecido que está passando por isso, um amigo, pegue os conselhos que a gente aprender com a nossa convidada e repasse para essa pessoa. A psicóloga Edna Zanella está aqui para responder as perguntinhas. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Até uma situação que é delicada, né? Muitas vezes as pessoas não levam tão a sério, mas quem está passando por isso, essa pauta de hoje foi baseada em amigas que falam assim, vamos falar sobre isso no programa? Vamos trazer isso no programa para o pessoal? Porque é importante, né? Fala primeiro sobre o relacionamento que não está bem. O relacionamento que ainda não terminou, né? Sim. Mas sabe aquele que vai e volta, aquele relacionamento que a pessoa não consegue desapegar, como eu falei no começo do programa, e precisava. Como sabe, a pessoa precisa saber que ela tem que terminar? Tipo, chegou o momento de eu acabar com esse relacionamento mesmo, não dá mais. Ok, né? Você fez uma pergunta bem importante, né? Primeiro a gente precisa reconhecer, tá, que todo processo de término possivelmente pode ser um processo doloroso, né? Então, porque é um enfrentamento. Então, as pessoas às vezes não querem enfrentar esse término porque não querem enfrentar uma dor. Sim. Né? Então, vai fazer parte ter esse enfrentamento. Então, veja só, mas pegue essa possibilidade, tá, de você enfrentar como a oportunidade de um crescimento pessoal. Sim. Né? Então, para você entender assim, será que eu devo enfrentar um término? Qual é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo? O que me levou a esse relacionamento? Por que um dia eu quis estar com essa pessoa? Quais foram os critérios que foram importantes que um dia eu escolhi essa pessoa para estar do meu lado? Então, quando você começa a fazer essa autoanálise, você começa a responder as suas perguntas e entender por que isso, às vezes, chegou à possibilidade do fim. Ah, interessante. Né? Então, porque às vezes você está muito na emoção, Sim. né? Você não quer ter esse enfrentamento do fim, mas você tem que voltar antes. Por que chegou a pensar nesse fim? Então, vamos lá. Quais foram as metas, quais foram os objetivos que você um dia quis viver ao lado dessa pessoa? Certamente vocês queriam construir família, era vocês crescerem profissionalmente juntos, era ter filhos, qual que eram esses objetivos em comuns?
Então, a partir do momento que talvez esses critérios que você precisa se autoconhecer primeiramente para saber o que você quer para você exigir. Porque se você não sabe aquilo que você quer, como é que você vai exigir do outro? Sim, Não é mesmo? com certeza. Então, se você primeiro tem que se autoconhecer para você saber impor isso à terceira pessoa. Isso vale no seu relacionamento conjugal, isso vale nas amizades, vale no seu profissional, em qual contexto que você estiver. Então, assim, aonde é que pode levando a esse término? Então, digamos, o critério para você muito importante é a confiança. Sim. Né? De repente, por algum motivo, esse critério foi abalado. Traiu, teve uma Pode traição. ser, Vamos pensar na digamos que traição. aconteceu uma traição. Sim. Qual o impacto disso dentro da sua vida? Né? Aconteceu, você quer dar uma... O quão imperdoável é isso? o quão pra você? imperdoável isso pode ser, ou se existe a possibilidade do recomeço. Entendi. Né? Porque as pessoas também podem querer se redimir frente a um acontecimento quanto a Sim, esse. com certeza. Né? Querer dar uma segunda, buscar uma chance, mas ir por reconhecimento do seu erro. Aí vai N possibilidades com que faz com que esse critério possa ser reavaliado. Então, isso é muito pessoal. Perfeito. Então, você tem que se conhecer para você entender se existe a possibilidade de você insistir nesse relacionamento. Então, olhe para os seus critérios e dê a possibilidade. Não é sobre a pessoa que traiu você, é sobre se você consegue viver e passar em frente dessa traição. E isso se aplica em todas as outras situações. Então, no próximo bloco, a gente volta já conversando nesse seguir em frente. Depois que você viu que não dá mais certo mesmo o relacionamento, como que você vai fazer? Passo a passo. Até como lidar com as redes sociais. Muitas vezes as pessoas não sabem nem como falar para os outros que não está mais casado, né? Sim. A gente vai entender tudo isso com a Edna, tá bom? Quero lembrar você que participar com a gente ao vivo, mandando perguntinhas pelo nosso WhatsApp 12 997167989. Você concorre a um par de convites, tá bom? Do Cinemark. Manda pra gente com o hashtag falando nisso, aí você participa do sorteio rapidinho, a gente já volta, não sai daí. Bora voltar pro assunto do dia com a nossa enquete? Gustavo, qual que é a perguntinha mesmo pro pessoal participar? Lucas, o pessoal de casa pode participar do nosso assunto de hoje respondendo essa seguinte perguntinha que tá aí na tela para vocês. Você acredita ser difícil recomeçar a vida amorosa após a separação? Responda aí no nosso WhatsApp, que é o 12 99716 7989, com hashtag sim ou hashtag não. Aí você manda também a sua perguntinha com hashtag falando nisso para esse número que o Gustavo acabou de falar e você concorre a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Pode mandar, a gente está recebendo aqui. Se der tempo nesse bloco, a gente já entra com a sua participação. Quem está respondendo as nossas perguntas é a Edna Zambella, ela que é psicóloga, está ajudando muito a gente a entender esse fim de relacionamento. Então a pessoa avaliou, percebeu que realmente não dá mais, né? Ela entendeu que para ela não dá, seja o que for o motivo, ela não consegue conviver com aquilo, ela segue em frente. Tem uma perguntinha que o Gustavo vai trazer para a gente agora, direto aí do açaí, que tem a ver com esse seguir em frente. Vamos ver. Tô aqui com a Letícia fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Letícia, para você, qual é o tempo mais ou menos ali para superar um término? Nossa, pergunta difícil, mas acho que depende muito do tempo do relacionamento. Acho que se for um relacionamento mais curto, uns 3 meses assim, é suficiente. Isso varia muito, né? Mas vamos entender no estúdio. Quanto tempo mais ou menos as pessoas levam para superar de vez um término? 3 meses, segundo a Letícia. Lindo o sorriso da Letícia, né? Sim. Veja, cada pessoa tem um autoenfrentamento, né? Tá? Para você lidar melhor com o término, é importante que, se você terminou, que isso não seja concluído de uma forma precipitada quando você resolveu fazer esse término. Então, quando você entendeu que esse término ele deveria acontecer, tá? Que ele realmente deveria fazer parte, que você tenha seus critérios que não faz sentido para mim, Sim. tá? Tá bem resolvido, esse tempo não vai se estender muito. Então, pode ser, não tem como dizer um prazo, porque isso é muito pessoal. Mas, às vezes, pode ser que alguns meses seja o suficiente para a pessoa seguir a vida em frente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais? Sim. Porque, vamos lá, você terminou, né? Aí tem gente que é bem rápido e ligeiro. A gente vai até conversar isso hoje na fofoca. Deixa de seguir, bloqueia, né? Ou apaga todas as fotos. Qual que é a melhor maneira para a gente agir em redes sociais para comunicar um fim de um relacionamento? Seja um casamento ou um namoro. É um tema que é legal a gente conversar,
Porque é uma realidade do que a gente passa hoje em dia também, né? Deixa do jeito que tá, vai falando com quem quer, como que faz? Bom, a partir do momento que você expõe, tá? Você tem que saber como você vai lidar com isso, tá? Se você resolveu expor isso na rede social, então dê conta que vai ter os curiosos que vão chegar até você e vão perguntar sobre isso. Sim. Agora, se você é uma pessoa discreta, né, que prefere manter isso de uma forma mais, né, aos poucos eu vou me desligando para as pessoas não causar um impacto já no dia seguinte ficarem sabendo, vai como você prefere lidar. Sim. Agora, se você expôs isso, certamente isso vai despertar no outro a curiosidade, aí você tem que saber enfrentar. Tem que usar aquela frase que os artistas usam, gente. Anuncia que separou, mas pede um tempo, né, por privacidade, para conseguir entender as coisas, tá muito difícil. Aí funciona. Mas é interessante a gente comentar isso, porque é uma realidade que acaba acontecendo. Às vezes as pessoas percebem, nossa, mas apagou todas as fotos do ciclano ou da ciclana, por quê? Né? Mas e aí questiona. É a sua vida, né? Então, assim, você tem que saber lidar, não esperar a validação do outro, né, Mas Lucas? o que mais os outros querem saber da vida dos outros, né? Por isso que a rede social dá certo. Que todo mundo quer ver o que o outro tá fazendo, gente. Nunca vi isso na minha vida, como se a gente não tivesse que fazer o dia inteiro já, né? Para cuidar da nossa vida. Tem perguntinha que tá chegando. Obrigado pela participação de vocês. A gente já coloca nesse bloco já, até para honrar esse tempo que você tem com a gente, conversando pelo WhatsApp. A gente fica muito agradecido mesmo. Solane, qual que é a primeira perguntinha que a gente traz, então, ao vivo pro pessoal? Lucas Sanseverino, a primeira perguntinha é da Heloísa Tucci, que mandou assim: como lidar com as diferenças de culturas quando começa a morar junto? Ela tá pensando no relacionamento para dar certo, então, né? E é interessante, porque quando não tem diferença de cultura, quando a gente do Brasil pro Brasil já é difícil, né? E esses costumes também é mais ainda, né? Eu sempre digo, tá nos atendimentos com os casais, tá? Você faz muita terapia De casal. Ah, tá. Eu acho que é mais fácil quando você escolhe alguém, tá, que seja do mesmo CEP. É né? mesmo. Quando você já conhece o mais possível da pessoa, na convivência, na rotina, a probabilidade é maior de dar certo. Olha que engraçado, Não por é? hábitos mesmo, né? Então pode ser que surpresas vão aparecer. Vamos pensar então em culturas diferentes, até pensando um pouquinho se de repente ela quis dizer também desses hábitos que a gente acaba tendo diferente. Sabe aquela coisa do papel higiênico virado para cima, outro para baixo? Sabe, porque são coisas que irritam as pessoas. Não estou falando que me irrita, porque eu sou bem desleixado com isso. Mas irrita às vezes quem está comigo. Mas coisa do dia a dia, Sim. entendeu? Que a gente acaba convivendo, né? Sei lá, coisas bobeiras que acabam desgastando o relacionamento. Como lidar com isso, então? Então, você está preparado para enfrentar uma vida dividindo o seu espaço com outra pessoa? A pergunta é para você. É tudo pra gente. Você está preparado para dividir o seu espaço, a sua cama, né, o seu ambiente? Porque vai exigir consenso. Tá preparado para ver uma toalha molhada em cima da cama? Para conversar sobre isso? Não ficar gritando, mas conversar. Ter maturidade? Eu me divirto, porque eu converso muito sobre isso com um monte de amigo meu, sabe? E amigas também. E a gente sempre comenta coisas do dia a dia que realmente, se não forem tratadas da maneira certa, a gente brinca aqui, elas podem desgastar um relacionamento. Então, o relacionamento, acho que a partir do momento que você quer morar com alguém, é superficial, é um test drive, você quer fazer dar certo, então é persistir, não é fácil. Então você tem que ter tolerância, vai ali no dia a dia, conversar e alinhar a comunicação. Agora, se qualquer coisa é suficiente para cada um seguir para o seu lado, vão seguir esses relacionamentos frágeis, vazios, superficiais. Né? Você falou agora, vamos já preparar uma próxima pergunta, mas você falou agora, eu pensei, como mãe e pai é com a gente no dia a dia, quando a gente cresce. Quantas vezes a mãe fala pro filho, não faz isso, não faz aquilo, e ela repete, às vezes o filho sai de casa com 18 ou 20 e poucos anos fazendo ainda a mesma coisa. Só que a mãe não deixa de amar a gente nunca, né? É diferente. Então é interessante, né? Então, isso que você falou. o seu relacionamento não vai ser seu pai e sua mãe. Aí a gente tem que mudar, você entendeu? Essa que é a dica que eu tô dando para vocês. Se mamãe não conseguiu, consiga por si mesmo e pela pessoa que você ama. E aí, Solane, qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta é do José Trevisan, de Roseira, mandou #sim e disse o relato dele. Separei há 18 anos e não me interessei mais por relacionamentos, só namoros curtos. É uma escolha dele, né, Gustavo? Interessante isso, né, Edna? É uma escolha que ele quis e parece que ele tá feliz com isso. Que tá, né? Se Né? tá bem assim, né? Às vezes não quer passar mais pelas mesmas privações Sim. desse tempo do relacionamento, então isso é pessoal. E às vezes também, né, o que é importante, amiga, é você deixar claro isso para as mulheres que estão com você, ou os homens, né, que estão com você, não depende. Porque muitas vezes a pessoa
espera alguma coisa, né? Ou também, assim, será que ele quer dar essa possibilidade ou tem medo, né, de passar pelas mesmas coisas que aconteceu no relacionamento, ele está se blindando? Né? Então, tem que entender, se autoconhecer o porquê que ele está todo esse tempo sem estar com alguém. Obrigado pela participação, meu querido. Próxima perguntinha que chegou pelo nosso WhatsApp, pode mandar, viu? Vamos lá, Gustavo. Próxima pergunta é da Andrea, que mandou boa tarde. O que devemos fazer primeiramente para não sentirmos que a pessoa que estamos conhecendo também irá nos trair? Às vezes, né, eu vou conversar com você, André, não sabendo da sua história, mas quando a gente entra num relacionamento assim é porque a gente já sofreu ou conhece muita gente que sofreu com isso e não quer passar pelo mesmo. É difícil, né, quando passa por uma situação de decepção, de dor, mas você tem que entregar a autorresponsabilidade para o outro. Você não tem controle se isso vai acontecer novamente na sua vida. Mas o que você tem que fazer é acreditar, né? Porque se você se fechar para o relacionamento, então assim, não vai existir a possibilidade de você construir isso novamente. Né? Então, tem que dar o passo da coragem, minha amiga. Né? É com o outro. Eu acho que a lealdade, tá? É sobre o outro corresponder aquilo que você merece. Sim. Se o outro não entregou, o problema é do outro, não teu. Não teu. Você é uma pessoa incrível. Acredite em quem você é, né? Perfeito. A gente segue no próximo bloco conversando um pouquinho sobre o seguir em frente com os filhos. Como que fala para o filho, olha, papai está com uma namorada nova agora, ou mamãe tem um namorado novo. Como fazer essa dinâmica, e a Edna vai ajudar a gente. Só um pouquinho a gente para a conversa. Bora voltar para o nosso assunto de hoje, conversando sobre relacionamentos, seguir em frente. E tem aí a nossa enquete, que na verdade agora a gente vê o resultado, Gustavo. Exatamente, Lucas Sanseverino. Olha, eu confesso que estou curioso para saber o resultado da enquete de hoje, que foi a seguinte, ó. Você acredita ser difícil recomeçar a vida amorosa após a separação? Vamos ver então o que o pessoal de casa respondeu, se hashtag sim ou hashtag não. 55,6% acredita que sim, hein, Lucas? Mas eu achei bem dividido até, né, Gustavo? Bastante. A mulher, ela tem mais dificuldade, Edna, pensando um pouquinho nessa dinâmica toda, porque, vou dizer, não é minha opinião, é minha percepção por amigas e amigos. Eu vejo que o homem, depois de um divórcio e separação, parece que já engata mais fácil em outros relacionamentos. E a mulher parece que ela, não sei se é culpa, ou é porque tem filho, tem um trabalho, ela acaba demorando mais a se permitir. Isso realmente acontece? Sim, né? A mulher talvez uma autoexigência maior, né? Você falou a questão às vezes dos filhos, né? Ela olha talvez isso de uma maneira mais ampla, né? Mas talvez ela possa demorar até mais para se decidir, porque ela tem um peso talvez maior para ela. Né? Até o luto ela lida de uma forma diferente, né, Lucas? Que para o homem às vezes parece que desapega e já vai, depois que cai a ficha para ele o que aconteceu, né, com o rompimento. E a mulher tem que respeitar esse momento, não que a gente queira que você saia namorando, né, minha amiga? Acabou o divórcio aqui, vai namorar, não é isso? Mas a mulher, ela tem que tentar se jogar um pouquinho mais, forçar um pouquinho mais para sair desse sistema, ou ela tem que respeitar esse momento de luto, quando que tem que acender uma luzinha assim, tô muito tempo nisso. Ela precisa, primeiramente, ela tem que reconhecer aonde o lugar que ela quer estar. Se isso não faz bem para ela, né, eu acho que ela tem que enfrentar isso e respeitar o tempo. Sim. Pode ser que seja doloroso, ela tem que ter esse enfrentamento, mas é vida que te segue. Né? O que não dá para ficar persistir no sofrimento por ter que permanecer nesse relacionamento, seja por conta de filhos ou outras situações. Excelente. Olha só, perguntinhas agora direto do nosso WhatsApp. Lembrando que você que mandar pra gente pergunta com hashtag falando nisso, ou até mesmo a sua opinião, tá bom? A gente pode ler as opiniões aqui e comentar, ou também vai seguindo para as perguntinhas para a Edna responder. Você concorre um par de convites para o Cinemark. Só que tem que mandar a pergunta para o 12 997 167989 com o hashtag falando nisso, porque a gente, através dessa hashtag, consegue contabilizar os votos, tá certo? Já podemos colocar na tela? Próxima perguntinha, Gustavo. Exatamente, Lucas. É da Érica Santos, que diz o seguinte: eu sou contra a separação. Se é ruim com, é muito pior sem ele. Ainda mais quando se tem filho envolvido. Interessante, Érica, a sua pergunta, eu acho que é o seu comentário, mas quando a pessoa se força a estar num relacionamento por causa dos filhos, até que ponto ela tem que fazer isso? Respeitando o seu comentário, tá, Érica? A questão tá? Se ela está colocando, então, estar nesse relacionamento por conta dos filhos, né? Então, assim, eu entendo, tá, que o matrimônio, tá, o esforço que deve ser feito por ele. Com certeza. Tá? Que não deve ser superficial. Ótimo. Mas, assim, qual que está sendo o impacto para os seus filhos? Se a tua intenção é continuar nesse casamento, né, tem que fazer jus, tá?
como você está transmitindo isso para os seus filhos? Qual é a referência desse casamento para os seus filhos? Porque a forma como você está sendo tratada, como o seu esposo está sendo tratado, é assim que eles estão tendo como exemplo. Então, você tem que prestar atenção nisso. Até pensando no futuro relacionamento dessas crianças que vão crescer um dia e vão ter parceiros e parceiras. Exatamente. Né? Como que vai ser essa dinâmica de referência. Sim. Interessante. Então, tem que pensar ser nisso. saudável. Então, lute para que seja saudável, porque vale a pena cada esforço que você tem pelo seu casamento. E, na verdade, aqui o programa, gente, a intenção realmente é a gente pensar no pós, quando não deu certo mesmo. Mas aqui a gente acredita no amor, acredita no relacionamento e nos sacrifícios que são necessários realmente para fazer tudo dar certo. Próxima participação, Bolsolani. Próxima participação é da Rosilene, que mandou boa tarde. Amigos, eu gostaria de saber por que a pessoa que quem trai acha que está fazendo certo, mas quando o seu companheiro trai, ele não aceita e em casos extremos até existe ameaças. O que passa na cabeça, né? É complicado mesmo, Rosilene. Bom, Difícil entender uma pessoa assim, né? eu procuro não entender aquele que faz, mas é porque aquele que aceita. Ah, entendi. Né? Então, se você vai procurar querer entender por que a pessoa faz isso, eu acho que você não tem o controle sobre o outro. A gente já não entende nesse momento. Aí o segundo momento, ainda quando você foi lá e fez, não sei se para revidar ou não, ele também não aceitou. Ele vai achar alguém para colocar responsabilidade. Agora, você vai assumir isso? É jogar muito peso para cima da pessoa que já foi ali, que já sofreu essa traição. Exato. Né? Fique pensando então, amiga, nessa informação que você recebeu. Próxima perguntinha que chegou, comentário. É da Lady Jane. Hoje em dia, com tantas mortes, ela coloca ali o feminicídio, fica difícil. Eu falo por mim. Sou separada e tenho medo de começar um relacionamento. É interessante, Leide, porque realmente, infelizmente, o número de feminicídio, não só na nossa região, mas no Brasil todo, é absurdo. Então a pessoa fica até com medo de se envolver com alguém e acabar sendo vítima também disso, né? Então, isso serve para que você avalie seus critérios quando você vai escolher essa nova pessoa. Entendi. Avaliar bem quem é essa pessoa, para evitar porque realmente surpresas. existe esse risco. Ela não está sendo pessimista. Sim, eu né? sei, ela está sendo realista. realmente. Viu, Leide? Você está sendo realista mesmo. Parabéns por ter essa consciência. Isso é muito importante. Próxima participação aqui ao vivo pelo nosso WhatsApp. É da Fabi de São José dos Campos. Olá, ótima tarde a todos. Acredito que para as mulheres seja um processo mais difícil, porque algumas mulheres ainda pensam muito no que os filhos e os familiares irão pensar. É interessante, né, Fabi? É bom a gente comentar sobre a questão da família, porque às vezes a mulher tem essa cobrança, né? O que meus pais ou minha família vai entender dessa dinâmica? Se eu aparecer com outro homem, como eu vou ser julgada? Como se livrar desse peso? Porque não é um peso que ela tem que ter. Culpa, né? Essa culpa, né? Ela está falando sobre essa culpa. Você tem que trabalhar essa culpa, né? Você tem que ter o direito de ser feliz, né? E seus filhos e a sua família, se eles realmente te amam, se eles se preocupam com você, você talvez precisa, então, demonstrar isso a eles. Talvez eles não estão compreendendo como é que você se sentia quando estava nesse casamento ou nesse relacionamento. Então, se ele era tão saudável assim, né? Será que você saiu desapegando de um relacionamento saudável? É difícil, né? Se for saudável, você ia estar com ele, então não é verdade? você está precisando, então, assim, rever isso. A família precisa entender porque você não quis mais e também se você quer outra pessoa, precisa entender por que você quer outra pessoa. Excelente, porque o amor realmente é isso. Claro. O amor, ele só acolhe, ele nunca nega. Essa que é a verdade, né? Sim. Só o amor próprio que fala assim, sai daqui que você não presta pra mim. Aí ele faz isso. Bora voltar para o assunto de hoje? Legal a gente conversar, né? É tão bom ter essa participação de vocês pelo WhatsApp. Então a gente já volta com as perguntinhas com o Gustavo. Vamos lá. Lucas, o Glauco de São José dos Campos mandou hashtag falando nisso e mandou assim: boa tarde, Lucas, parabéns pelo programa. Importante sempre seguir em frente e ser feliz em um novo relacionamento. Merecemos ser felizes. Concordo, meu amigo. Obrigado pela participação. A gente vai para o próximo comentário, mas está certíssimo, é isso mesmo. O importante é a gente ser feliz. A Simone de São Sebastião mandou hashtag falando nisso e hashtag não. Em relação à separação e recomeçar uma nova vida, todo mundo tem o direito de ser feliz. Melhor sair de um casamento tóxico que não tá feliz do que ficar e ser infeliz. Mas são muitos motivos para quem não quer se separar. É verdade, como a gente viu aqui já, né, Simone? Um beijo pro pessoal de São Sebastião. Os filhos, toda essa dinâmica realmente complica bastante. Próxima participação, perguntinha. É da Marielle. Oi, Lucas. Então, acho difícil. Muitas pessoas não sabem lidar com o término, tomam decisões erradas e com isso acabam se machucando mais ainda. É interessante, Marielle, como a gente falou no começo do programa, né, Adna? É importante, na hora de tomar essa decisão, perguntar para si mesmo
se é isso mesmo que quer, se faz sentido ainda ou não. Aí também, depois que tomar a decisão, seguir firme nisso. Isso, né? Buscar você ter essa assertividade com você mesmo. Perfeito, viu? Mas tem que refletir mesmo. Próxima participação, Gustavo. A Adriana mandou, boa tarde, como lidar com o afastamento da família do ex-parceiro? Boa pergunta. É um luto a separação, é outro luto a separação da família que convivemos há tanto tempo. A distância é inevitável. É necessária? Interessante, viu, Adriana? Porque realmente se apega tanto, né? Mas é necessário. É necessário? Necessário. Ai, que chato. Não, mas é porque às vezes, né, pode dar problema com a próxima pessoa que vem, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Então faz parte do pacote, né? Ai, mas é chato. Mas falar de vez em quando não pode? Mas tem um certo distanciamento, mas rompeu, né? É que às vezes você apega tanto a família mesmo. Coloca mas... do outro lado. E se fosse o outro lado tendo contato, como que Agora, se seria? tem filho, já é diferente, porque aí tem convívio com a avó, sim, né? não, Aí é outra coisa, Não, né? aí você não tem nada a ver, é o seu filho, né? É. Aí não é com você. Aí tem que incentivar até o filho ver Claro, é vovó, saudável. vovô. É saudável isso, Sim, né? sim. É mais um relacionamento que não tenha uns filhos. Não tem então. vínculos. Entendi. Perfeito. Próxima participação ao vivo. Obrigado pela participação. Próxima pergunta é da Enedina Ferraz. Ela perguntou, por que será que quando a gente termina um relacionamento, mesmo sabendo que era tóxico e fazia mal, a gente sofre, fica um vazio e demora pra gente seguir em Boa frente? pergunta. É interessante isso. Sim. Às vezes a gente vive um relacionamento na base da dependência emocional, né? Tá. Então até aquilo que é tóxico a gente se acostuma, mas depois a ficha vai caindo, você vai entender que foi melhor. Tem mais a ver com a gente mesmo, com essa coisa errada que a gente entendia o relacionamento. Você A já gente entendeu que é tóxico, né, Lucas? Então, não pode mesmo, né? o tempo Mas vai é mostrar. interessante, Nedina. É mais uma questão da gente mesmo, de depender disso. Sim. Você vê que interessante? Muito legal essa informação, é importante também para a gente ter felicidade. Próxima participação. Olha, o Renato Júnior de Taubaté mandou duas perguntinhas. Primeira é, o que seria um relacionamento rebote e quando saber se estamos em um? E a segunda é, olá, qual seria a diferença de idades para ter um maior sucesso no relacionamento? Boa pergunta. Tá, vamos entender. O relacionamento rebote vai lá assim. Você terminou um relacionamento, daqui a pouco você vai lá, não concluiu ele, não está bem definido isso para você. Você está dando uma barganha, você está voltando a dar uma chance para ele. Tá. Fica voltando e retomando ele. Esse vai e vem que não é saudável, né? Que a gente exatamente. até já conversou Isso aqui. aí. Qual foi a segunda A pergunta? idade, diferença de idade para dar certo. Eu costumo falar assim para minhas amigas, quer arranjar um homem que vai dar certo com você? 10 anos mais velho, no mínimo. Tô brincando, é só uma brincadeira que eu faço com ela. Bom, assim, é fato que geralmente, tá, a mulher é mais madura que o homem. Sim. Né? Então, se puder, né, uma certa diferença, a probabilidade que dê certo. Ou seja, o homem mais velho mesmo. Eu tava brincando, mas no fundo tem uma verdadezinha. Dá tempo de fazer mais uma pergunta ou não? Pra Dá gente tempo sim, Lucas. Vamos colocar então, meu amigo. A Vamos Lúcia lá. Helena mandou o relato dela. A separação veio mesmo depois de tentar se acertar. E ela disse que foi muito difícil. É, mas eu acho que esse tentar é muito importante, né? Como a gente está falando Sim. aqui no programa, não é para sair separando por aí. Tem que tentar mesmo, até ver que não dá mesmo. Né? Assim, tenta, mas o que ela quis dizer é que ficou um desgaste. Por mais que tentou, mas ficou esse desgaste que acabou assim, eu acho que foi Não muita dando coisa certo. embora. É. Então tem que ter um limite para também não ter isso, né? Edna, muito obrigado, viu, por responder nossas perguntinhas. Muita gente mandou perguntinha e não conseguiu ter a resposta, mas a gente também fica muito agradecido da participação de vocês, tá bom? Inclusive a gente vai fazer um sorteio agora, nesse momento, para você que participou com o hashtag Falando Nisso. Vamos lá, Gustavo. Exatamente, Lucas. Chegou a hora de ver quem foi o sortudo ou sortuda que ganhou os ingressos do Cinemark, Jaque Priante. Parabéns! Um beijo para Jaque, obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado, viu, Edna? Agradeço, Lucas. Volte sempre, viu? Obrigada. Obrigado a você em casa também pela participação. Sempre é muito gostoso a gente poder conversar. Espero que você tenha aprendido algo para passar para frente ou também para guardar no seu coração e praticar. Eu fiquei muito feliz de ter essa companhia aqui nessa uma hora. Amanhã estamos de volta. Um assunto que sempre tem dor de cabeça e problema. Previdência, aposentadoria, calcular esse tempo certo. Tem mudanças ou não? A gente vai entender tudo isso juntinho, tá bom? E claro que eu conto com a sua participação com a doutora Cláudia Veneziani. Fiquem com Deus. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.